Então, mais uma vez, bom dia a todos. Agora sim, está gravando, Silvia. E eu desejo as boas-vindas a todos que estão aqui participando nessa manhã dessa aula de metodologia científica. Esse convite que eu fiz para a professora Silvia, e a professora Silvia estendeu também a professora Maria do Carmo e as turmas. Depois a Silvia vai comentar quem são os alunos que estão participando, né? Então, nós fizemos um ajuste. Eu quero agradecer aos meus alunos por terem concordado aí com essa alteração de horário, né? Minha aula geralmente não, minha aula acontece nas manhãs de sexta-feira, e aí a turma, nós conversamos e eles tiveram disponibilidade para participar na manhã de terça-feira, para poder ajustar os horários para ficar bom para todo mundo, principalmente para a professora Silvia, em função das aulas que ela tem, os compromissos que ela tem assumido aí ao longo da semana. Então, agradeço a todos. Silvia, e aí passo para você, agradeço a sua participação, a participação também da professora Maria do Carmo. Eu acho que essa parceria nessa disciplina de metodologia científica já está virando tradição, né? Vocês já colaboram com a minha disciplina já há alguns anos, e eu sempre faço uma avaliação, né, da disciplina, e o pessoal avalia a participação de vocês de forma muito positiva. Por isso que eu sempre gosto de convidá-las, porque o resultado tem sido muito bacana. Então, como eu disse, os meus alunos são os alunos da pós-graduação. Eu acho que não tem ninguém do doutorado, são todos do mestrado. Se eu não estiver enganado, acho que sim, são todos do mestrado em zootecnia, né? E estão cursando a disciplina de metodologia científica, agora nesse novo formato remoto, né? Sem a nossa possibilidade de contatos, de interação pessoal, mas tem funcionado bem. A gente tem se esforçado aí para superar essas dificuldades desse momento, né, que estamos enfrentando, e tentar evitar que ocorram prejuízos para a formação dos alunos, né? Mas pela experiência, nós temos observado, até então tem funcionado bem. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês duas. Silvia, eu peço para que você se apresente, né, também. Claro. Muitos não te conhecem, eu não preparei o seu currículo para te apresentar. Não precisa de currículo, não. A sua apresentação. Obrigado, gente. Nada, nós que agradecemos pelo convite, e como o professor Rodrigo falou, já virou tradição, então é sempre muito bom poder participar. E a gente gosta de participar com a turma de vocês, né, da zootecnia, porque vocês são muito participativos, sempre. Então, isso é muito bom para a gente, né, porque a gente traz um curso de uma forma diferenciada, né, com uma interação grande com vocês. Então, por isso que a gente gosta muito de sempre estar presente. Não sei se vocês estão vendo aqui a professora Maria do Carmo, mas falando de mim, eu sou a professora Silvia. Hoje, atualmente, eu sou professora do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp de Campo Grande. E também eu faço parte da proposta em Ciências Biológicas 2 da Uniderp. Nós estamos tentando aí abrir um novo mestrado. E eu dou aula também para agronomia na Uniderp. Então, hoje eu resido em Campo Grande, apesar de eu estar em Dourados hoje, né? Porque com essa questão das aulas remotas, eu consigo ficar um pouco aqui na casa dos pais também. Em relação aos meus alunos, eles são alunos justamente dessa pós-graduação. Tem alunos de mestrado e doutorado. Infelizmente, são poucos que conseguem participar hoje de manhã, porque a maioria trabalha. O nosso curso ele é concentrado todas as sextas e sábado. Então, não é todo mundo que consegue participar. Foi até por isso que eu pedi, assim, a autorização de gravar, para que vários deles depois tenham acesso, né, à gravação. E vocês autorizando também, eu gostaria depois de colocar no meu canal do YouTube, que eu estou com um canal para poder divulgar a ciência. Tudo que a gente tiver de conhecimento, a gente quer aproveitar para repassar realmente, deixar isso registrado, para que o máximo de pessoas possíveis possam ter acesso. Tem algumas carinhas aqui, porque as câmeras não estão ligadas, mas pelas fotos, né? É até interessante ver, tem a Agnes, né, a Jaqueline, que são pessoas que, assim, eu ministrei entre aspas, né? Estive junto com a professora Maria do Carmo aí numa disciplina de botânica, no início da graduação da zootecnia, então vê-los aí já no mestrado, que bom, hein? Que gostoso. Então, é muito bom isso, ver o quanto vocês estão crescendo e estão hoje aí no mestrado. A gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre... eu não falei de mim, né? Eu sou farmacêutica, tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas.
e pós-doutorado em recursos naturais. A minha formação e o meu trabalho é 100% assim com plantas medicinais. Então, eu trabalho com plantas medicinais, fitoterapia, farmacognosia, fitoquímica, tudo realmente que envolve as plantas. Mas, como eu realizei um curso sobre redação científica, eu sempre ministro também esse curso de redação científica. Até porque, assim, nós que somos pesquisadores, faz parte da nossa vivência, né? Saber, assim, várias dicas, na verdade, saber escrever um bom artigo faz parte do nosso dia a dia. Mas o que eu vou repassar para vocês hoje eu não vou falar para vocês assim, olha, vocês precisam escrever a introdução de tal jeito, a metodologia, resultados, não. O que eu vou trazer para vocês hoje são dicas de qual forma vocês precisam pensar para poder escrever um bom artigo, ou um e-mail, ou um resumo, qualquer coisa realmente que vocês precisem redigir, tá? Então, essas dicas valem para tudo. Eu brinco até que, assim, até para a mensagem de WhatsApp, vocês podem começar a considerar, porque hoje em dia a gente recebe, por mensagem de WhatsApp, um convite para participar, por exemplo, de uma banca, né, de defesa. Então, a gente já não pode pensar que o WhatsApp é só informal mais, né? Então, e como você vai abordar o professor? Então, a gente precisa também saber abordar, saber com quem que nós vamos conversar. Então, é isso que eu vou repassar um pouco para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante e eu peço que vocês participem, porque vai ser a primeira vez que esse curso vai ser dado assim nessa forma remota, né? Porque é um curso inteiramente interativo, que a gente sempre reúne grupos, faz brincadeiras em sala de aula, então vai ser a primeira vez nessa versão. E eu preciso da participação de vocês, tá? Então vamos participar. Quem não se arrumou aí, olha, pintei o cabelo, né, Rodrigo? Coloca sapato. Calma aí, faz agora parte, inclusive, né? Tá desligado o seu microfone agora. Rodrigo. Desculpa, meu microfone deixei desligado para não ter interferência. A principal dica é essa: embora a gente esteja trabalhando em casa, a gente tem que simular as condições de trabalho da universidade. Então, a principal dica é tirar o pijama e se trocar como se estivesse pronto para sair de casa. E em respeito também àqueles que vão ver a gente na câmera, né? Mas sabe que eu tenho conversado sobre isso com os alunos, porque vários nos perguntam assim, como fazer para poder tentar sair desse clima de casa e ter um ânimo maior. E eu falo que a gente tem que simular mesmo que a gente está indo trabalhar. Porque se você fica de pijama, você fica com preguiça, aí às vezes a gente deita, fica com o computador na cama, então não pode, né? Então, para realmente animar e entrar no clima de aula, eu acho que a gente tem que se arrumar mesmo, né, tomar café, se arrumar e entrar, incorporar, né, esse clima aí mesmo do curso que vai ser feito ali na hora, porque senão a gente fica com preguiça mesmo. Eu vou colocar aqui a apresentação, como que é? Que é a primeira vez que eu uso o Google Meet. E aí, como que... Tá, mas agora tem que transmitir para eles. Eu não tô conseguindo. É só você abrir, né? Aí você vai lá em apresentar agora. Eu não tô conseguindo pôr nas duas telas. Tem que pôr no modo de apresentar. Põe uma janela. Isso. Que é a do meio ali. Que a gente está tentando, Rodrigo, ver num lugar e vocês no outro. Ali vai É para vocês poderem ver a gente, né? Isso. Não, pera lá. Vocês estão vendo? Já está aparecendo aqui, só precisa colocar agora no modo de apresentação. Vai de novo aqui. Tela cheia. Lá. Tá. Isso, perfeito. Não consegui. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu posso. Pronto. Bom, então, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dicas para uma redação científica de qualidade. Por que de qualidade? Eu sempre gosto de contar a história, né, desse curso. Nossa, eu nem lembro que ano que foi, eu acho que 2017, ou até antes, não lembro, pessoal. Eu até ia olhar isso e esqueci de olhar. Teve alguns anos, há muitos anos aí, a Fundect mandou um e-mail
perguntando sobre o interesse de alguns pesquisadores realizarem um curso sobre redação científica. Perguntando sobre o interesse de alguns pesquisadores realizarem o curso de redação científica. Só que haveria uma seleção para esse curso, porque tinham vagas limitadas. Eu resolvi me inscrever, fiquei muito, assim, eu não tinha muita esperança de que seria selecionada, porque tinha um teste em inglês também que a gente tinha que fazer. Só que aí deu tudo certo, eu fui selecionada para o curso, esse curso foi lá em Campo Grande, foi muito, muito bom. E eu sempre, assim, conto, dando risada, porque, assim, eu fui de carona, quando eu cheguei lá, o curso já tinha iniciado, e quando eu entrei na sala, a professora já começou a falar comigo em inglês, e eu não sabia nem o que eu respondia, eu morro de vergonha de falar inglês, mas, assim, em resumo, o curso foi 100% inglês, ninguém podia falar em português dentro da sala, eu mais fazia mímica do que falava, né? Então, assim, eu tenho uma grande dificuldade de falar inglês, mas eu entendo. Então, por isso que eu consegui absorver muito bem esse curso, mas ali eu vi a importância de se estudar em inglês. Então, a primeira dica que eu deixo para vocês é estudem inglês. Vai ter ser falado hoje um pouco sobre isso. Tem que estudar inglês. E esse curso a ideia do curso surgiu por quê? A ideia do curso surgiu porque internacionalmente, vamos dizer assim, que os brasileiros, eles são vistos como pessoas que não sabem escrever artigos de qualidade. Então, um grupo aqui do Brasil foi treinado por alemães, por um grupo de pesquisadores da Alemanha, para que eles pudessem nos treinar alguns pesquisadores para que a gente passasse a saber escrever uma redação de qualidade. Então, foi isso que aconteceu. Esse grupo treinou alguns doutores, né, e repassando aí essas dicas que eu vou repassar para vocês. E ainda continua, porque isso eu falo desde a primeira vez que eu ministrei o curso, o professor, né, Rodrigo, e ainda continua da mesma forma. Esses dias eu estava escrevendo um artigo juntamente com uma pesquisadora lá de Araraquara, e ela falou para mim, falou, Silvia, você referenciou um artigo em português, né, um brasileiro, eles não vão gostar. E aí eu tive que trocar, e assim, eu fico sempre muito triste com isso, porque a gente ainda é visto como artigos não tão bons, né, como os nossos artigos não fossem tão bons. Então, a gente sempre tem que ficar referenciando artigos internacionais. É por isso que eu gosto muito de falar sobre esse curso, repassar essas dicas, porque a gente precisa começar a aprender a escrever bem. Então, esse curso foi dado, né, por pesquisadores pela Fundect, juntamente com esse grupo da British Council. Então, a ideia do que eu trouxe hoje realmente é pelo curso que eu fiz na época. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: quando eu mostro esse desenho para vocês, eu sei que alguns aí sabem que eu sou protetora de animais, então já imagina aí o porquê do gatinho. Mas, trazendo esse desenho para vocês, eu quero que vocês me digam o que vocês acham, qual que é o tema que vocês acham que eu estou querendo demonstrar com esse desenho, pensando em uma pesquisa científica. Eu falei para vocês que eu trabalho com fitoterapia, plantas medicinais, tudo bem, mas vamos pensar que hoje eu estou aqui falando em nome de uma outra pessoa que trabalha com isso que está desenhado aí. Eu quero que vocês me digam, com o que vocês acham que eu trabalho a partir desse desenho? Todo mundo está me ouvindo? Não, sim. Você está trabalhando com plantas? Seria isso? Com o quê? Plantas? Tá, mas o quê? O que tem a ver, por exemplo, a planta com o gatinho? Óleos essenciais. Boa, óleos essenciais. O que mais? Professora, eu acredito que seja o uso das plantas medicinais para a saúde, para o bem-estar. Ótimo. Muito bom. Eu achei que vocês não fossem conseguir
pensar nisso, mas é que ficou bem ali, né, o narizinho apontando para uma flor, né, e tudo isso eu fui fazendo à mão. Porque quando a gente faz esse curso presencialmente, a gente desenha, a gente chama um aluno para desenhar no quadro sobre a pesquisa dele. Mas a ideia aí era essa mesmo. Eu quero demonstrar que, a partir do uso dos óleos essenciais, a gente consegue trazer para os animais, no caso aí para os gatinhos, um bem-estar. Porque muitos animais, que nem eu sou protetora de animais, eu trabalho com animaizinhos de rua, com gatinhos abandonados, que sofreram maus tratos, e os óleos essenciais, eles podem ajudar, né, a trazer para esses animais que têm muitos traumas o bem-estar, fazer com que eles tentem esquecer um pouco de tudo que eles passaram nas ruas, que eles tenham aquela sensação de estarem num ambiente mais agradável, com aroma, por exemplo, da natureza. Então, a ideia desse desenho é essa. Aí vocês me perguntam, tá, mas o que tem a ver isso com redação científica? Então, eu falo para vocês o seguinte, que nesse desenho aqui hoje, conversando com vocês, eu consigo dizer para vocês o que o desenho quer dizer. Só que quando vocês escrevem um artigo científico, um resumo expandido, um resumo simples, o que quer que seja, ninguém vai poder perguntar para vocês sobre aquele texto. Então, o texto ele tem que estar muito claro, tá? Então, mesmo que assim a gente tente entrar em contato com o autor por algum motivo, a gente tem que pensar que isso é muito difícil. Então, o nosso texto ele tem que estar realmente muito claro, ao ponto de a pessoa não precisar nos contactar, tá? Então, essa é a primeira dica. Artigos com as informações claras, organizadas e todas as informações completas no artigo, tá? Isso a gente vai falar hoje durante aí a nossa conversa. E aí, antes de vocês iniciarem a redação, né, de algum texto, vocês precisam se fazer 3 perguntas. O que eu estou escrevendo? Por que eu estou escrevendo? E qual o resultado que eu pretendo atingir? Se vocês não tiverem muito claro esses 3 objetivos, vocês não vão conseguir escrever com qualidade, tá? Então, vocês precisam programar a escrita para depois começar a escrever. Essa é a maior das dicas que eu vou trazer para vocês hoje. Isso me lembra muito quando eu fiz uma parte do meu doutorado na Espanha, que a professora todo dia me chamava na sala dela e conversava comigo sobre o que a gente ia fazer durante aquele dia. E eu lembro que no início eu ficava pensando, eu falava, nossa, gente, que saco, todo dia isso, eu fico perdendo tempo, eu já poderia estar no laboratório trabalhando, né? E aí eu fui aprendendo, assim, na prática mesmo, que a melhor forma de você organizar o seu trabalho, a sua redação, ou qualquer coisa que você vai fazer, é programando. Então, programar não é perder tempo, é ganhar tempo, porque isso vai fazer com que vocês não percam tempo durante aquilo que vocês estão fazendo, nesse caso, redigindo um texto. Então, por exemplo, é igual os nossos alunos da nossa pós-graduação, eles precisam todo mês entregar um relatório mensal, que é interno, tá? Para registro interno das atividades. Então, na primeira pergunta, o que eu estou escrevendo? Então, um relatório mensal interno. Por que eu estou escrevendo? Porque eu preciso mostrar o progresso que eu tive naquele mês. Então, os professores, eles querem saber o que eu estou fazendo realmente, o que eu fiz durante aquele mês. E qual o resultado que o aluno pretende alcançar? Ele quer a aprovação do relatório e ele quer o reconhecimento do trabalho dele. Tá, a aprovação do relatório é o que a gente acaba buscando, mas é muito interessante quando a gente pensa no reconhecimento também. Porque, por exemplo, vocês hoje, como alunos, se vocês pensarem que nós, professores, estamos avaliando e a gente tem visto que o aluno está cumprindo com o cronograma, está realmente se dedicando, a gente vai olhar de uma forma diferenciada, tá? Então, a gente vai reconhecer o trabalho de vocês. Um outro exemplo é um projeto de pesquisa. Então, vocês que estão iniciando o mestrado, com certeza vocês tiveram que escrever um projeto de pesquisa. Então, primeira pergunta, o que eu estou escrevendo? Um projeto de pesquisa.
por que eu estou escrevendo esse projeto? Para mostrar a proposta do que eu pretendo estudar em determinado período, né, o futuro. Quando a gente vai entrar no mestrado ou no doutorado, a gente quer mostrar aquela proposta de trabalho nosso. E qual que é o resultado que eu pretendo atingir? Aprovação do projeto de pesquisa e confiança da obtenção da minha proposta, ou seja, da execução, né? A partir do momento que a gente é aprovado, quer dizer que a comissão, ela está confiando que esse trabalho seu realmente tem como ser executado. E aí eu trago para vocês essa pergunta agora. O que eu estou escrevendo? Minha dissertação para a defesa. Então, vamos pensar que vocês já estão no final aí do mestrado e vocês precisam escrever a dissertação. Eu quero que vocês me digam por que vocês estão escrevendo essa dissertação e qual o resultado que vocês esperam obter. A gente já não está mais na época de pensar que a gente só quer ser aprovado. Então, quando vocês pensarem ali no resultado, vamos pensar que tudo bem, como consequência a gente espera que seja aprovado, mas eu quero muito mais do que isso, tá? Professora, seria tipo os produtos esperados, a importância ambiental, econômica, social que esse projeto vai ter nesse caso? Perfeito. Você realmente, foi ótima a sua colocação, porque você já está pensando que os seus resultados, eles vão trazer um impacto muito positivo para algo muito maior do que simplesmente a comissão que vai ler. Né? Então, você quer trazer realmente resultados que vão impactar positivamente aí no meio ambiente, que vão ajudar, né, vamos dizer assim, que a população como um todo, né? E por que você está escrevendo isso? Porque isso seria resultado. E por que você está escrevendo a dissertação? No caso, para mostrar como que vai chegar esses resultados esperados, como que vai, qual essa importância ambiental, como que ela vai ser chegada lá no caso. Por exemplo, eu trabalho com sistemas agroflorestais. Por que o solo vai ter uma melhor qualidade? Eu vou fazer os estudos e tal de como que pode chegar a uma qualidade melhor do solo. Ótimo, pode ser sim. Então, assim, o que eu estou escrevendo minha dissertação? Por quê? Tá, em primeiro lugar, porque eu preciso realmente cumprir com essa etapa, né, em relação ao mestrado, e segundo, porque é a forma que eu tenho de mostrar o que eu obtive, né, nesse tempo, nesses 2 anos de estudo. E também porque eu quero, assim, igual comentei, você já quer mostrar todo o resultado que você alcançou e o que você pretende com isso. Aí a gente já falou, né, que pretende realmente fazer toda a diferença, né, com o trabalho que foi executado. Então, ótimo. Então, pessoal, em primeiro lugar, se fazer essas 3 perguntas. O que eu estou escrevendo, por que eu estou escrevendo e qual o resultado pretendido. A partir daí, sim, vocês podem começar a escrever. Concordam? Aí eu falo que não é tão simples ainda. A gente ainda vai ter que programar muito antes de começar a escrever, tá? Então, fez as 3 perguntas? Perfeito, você já cumpriu com a primeira etapa do seu cronograma. Qual que é a segunda etapa e que é muito importante? O perfil do público. A gente precisa saber para quem que a gente vai falar ou para quem que a gente vai escrever, tá? Então, por que eu preciso saber isso? Porque, assim, por exemplo, igual hoje. Hoje eu sabia que eu daria um curso para alunos de pós-graduação. Então, eu sei que eu posso falar em um nível mais, de uma linguagem mais formal, mais acadêmica, que seria muito diferente do que se eu fosse, por exemplo, dar uma palestra numa zona rural sobre plantas medicinais, onde, querendo ou não, nós sabemos que são pessoas mais simples, que têm um grande conhecimento. A gente não pode negar isso, eles têm um grande conhecimento. Mas eu posso chegar lá e começar a falar com eles sobre farmacognosia, sobre a tríade da universidade. Não, entendeu? Então, assim, a gente precisa conhecer o público, tá? Então, por quê? Porque a gente vai informar o público sobre aquilo que a gente quer, vamos pensar na redação científica. Então, eu estou informando o público sobre aquilo que eu quero escrever. Só que eu preciso fazer com que o público esteja conectado com a leitura que ele está fazendo. Porque, pessoal, vamos pensar em nós mesmos.
quando nós estamos lendo algum texto e a gente não se sente conectado, o que que a gente faz? Automaticamente a gente larga aquele texto e vai mexer no Facebook, vai mexer no Instagram. Então, eu preciso realmente trazer o público para aquela leitura. E isso a gente consegue escrevendo realmente uma redação muito bem escrita e de qualidade, trazendo informações que o público para o qual eu estou me direcionando quer, assim, está buscando. Então, o público está buscando determinadas informações. Então, eu tenho que trazer aquilo que eles estão buscando, tá? Eu preciso realmente convencer o público com as minhas palavras de que aquele meu texto, ele está bom e vale a pena ele estar investindo aquele tempo dele na leitura do meu texto. Então, eu trago para vocês o seguinte, eu simulei um perfil de um público, e aí é uma proposta que eu faço hoje para vocês. Vocês vão considerar 4 diferentes grupos para uma apresentação sobre uma espécie vegetal com potencial antiviral contra o Covid-19, e que até o momento não apresentou nenhum indício de efeitos colaterais e se mostrou muito eficaz. Os testes em humanos irão iniciar agora. O que que significa? Significa que a gente vai apresentar para esses 4 grupos diferentes, que eu vou mostrar para vocês, que tem uma espécie vegetal, né, uma planta medicinal, que ela tem um potencial que ela pode ser utilizada para combater o Covid-19. Lembrando que é uma hipótese, isso foi inventado por mim, tá? Não existe, para que a gente deixe bem claro. E então, nossa, eu estou super empolgada, porque até o momento essa planta realmente está sendo eficaz, ela não está tendo efeitos colaterais, e a gente já vai começar a realizar os testes em humanos. Só que eu preciso apresentar essa minha proposta, né, esse meu trabalho, para 4 públicos diferentes. Quais são eles? Primeiro, para o Conselho de Ética da Universidade, porque se eu vou iniciar um trabalho com seres humanos, eu preciso passar pelo Comitê de Ética. Segundo, eu vou apresentar a proposta para gerentes de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria farmacêutica X. Terceiro lugar, grupo de pesquisa de uma outra universidade que trabalha com o mesmo tema dessa pesquisa. E, por último, líderes de uma comunidade localizada em uma zona rural, onde a incidência do Covid-19 é altíssima. Então, se a gente pensar nesses 4 grupos, eu quero que vocês imaginem, não precisa falar por enquanto, mas pensem como que vocês deveriam conversar com cada um desses grupos. Vocês acham que vocês poderiam conversar da mesma forma? Com todos eles, vocês poderiam ser formais, conversar com um vocabulário realmente mais técnico, ou com um ou outro a gente deveria conversar de uma forma diferenciada? Então, essa é a primeira pergunta, né? Então, vamos pensar em alguns pontos, em alguns tópicos. Vamos pensar, todos eles são profissionais, são professores ou eles são acadêmicos? Todos são especialistas em ética, por exemplo? Ou só o pessoal lá que é do Comitê de Ética? Eles são especialistas no assunto abordado? Ou não necessariamente? Ou eles podem simplesmente, por exemplo, gerenciar igual a indústria, mas eles não necessariamente entendem sobre aquele assunto. Todos eles são alfabetizados? Todos são homens ou só tem mulheres? Qual que é a idade deles? São pessoas com fortes opiniões sobre o tema, né, sobre o assunto? Será que eles têm alguma crença religiosa? São pessoas que irão exigir muitos detalhes? São pessoas que esperarão um nível razoável de formalidade? Tá? Então, essas são algumas das opiniões, dos pontos que nós precisamos pensar antes de iniciar também uma redação. E isso me lembra muito a questão do WhatsApp. Então, por exemplo, a gente vai fazer um convite para um professor de uma banca, mesmo que seja um conhecido seu, você tem que pensar que naquele momento você é o aluno e ele é o professor. Que mesmo que você esteja enviando uma mensagem para um WhatsApp, você está enviando uma mensagem formal. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Oi, amiga, tudo bem? Sabe? Quando se fala em trabalho.
E agora, voltando para a questão da redação científica, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, nós trabalhamos muito na Uniderp com boletins técnicos ou com panfletos, assim, para quando a gente faz nossos trabalhos sociais, para a gente entregar para a comunidade. Então, quando eu vou entregar para a comunidade, por exemplo, eu posso escrever que a planta é antiespasmódica? Se eu escrever que é antiespasmódica, as pessoas não vão entender. Então, eu tenho que colocar que ela é melhora os gases, melhora a barriga inchada, por exemplo. Eu tenho que pensar em palavras que o meu público vai conseguir entender, tá? Então, agora, eu quero que vocês participem. Vamos pensar no primeiro grupo que eu trouxe, Conselho de Ética da Universidade. Como que vocês acham que é o perfil desse público? O que vocês imaginam? Vocês imaginam que são só acadêmicos ou que são só profissionais? Vocês acham que só tem homem e mulher? Qual idade, mais ou menos, que vocês acham que eles têm? Vocês acham que eles conhecem o assunto que a gente vai trazer? Então, obrigatoriamente, são pessoas que sabem, que entendem sobre plantas medicinais? Ou eles entendem da ética? O que vocês me falam do perfil? Vou esperar vocês falarem, senão vou fazer igual na aula, né? Chamar o aluno. Professor, eu acho que eles são mais especializados mesmo na parte da ética, e não na parte mais profunda do assunto. Ótimo. O que mais? Esse primeiro ponto tá ok. São pessoas que sabem mais da ética, né? Das normas, não necessariamente do tema em si. O que mais? Vocês acham que é só mulher, só homem? Vocês acham que tem alguma coisa relacionada com crenças religiosas? A gente pode falar com eles, por exemplo, com uma linguagem informal? Não. Esses pessoas... Informal, não, professora. Não, né? Não, informal, não. Então é um grupo que a gente vai ter que conversar conversar não, né? A gente vai enviar para eles o nosso projeto, né, que se pretende executar. Então é um grupo que a gente vai falar, tem que escrever de forma formal, técnica. Não importa se é homem ou mulher, na verdade, assim, não existe uma regra para isso, né? Se é homem, se é mulher. Sempre que eu inicio esse curso, as pessoas falam mais ou menos uma faixa etária de idade, mas também hoje é difícil a gente falar muito sobre isso, porque muitos jovens já têm entrado aí nas faculdades como profissionais e já fazem parte desses comitês, e também pessoas de mais idade também fazem parte do comitê. Então, a questão de idade não tem como a gente falar muito, mas o principal é pessoas que realmente entendem da ética, né? Se aquilo que você está propondo fazer pode realmente ser feito ou não, segundo as normas de ética em si mesmo. E a gente tem que falar 100% de forma formal e acadêmica mesmo, científica. Agora, quando a gente pensa num segundo grupo, onde a gente quer conversar com gerentes de pesquisa e desenvolvimento da indústria farmacêutica, é uma indústria ali, vamos pensar que é uma indústria que já trabalha com fitoterápicos, então eles têm interesse no desenvolvimento dessa medicação, mas vocês acham que os gerentes, eles entendem do assunto, necessariamente? Ou você precisa trazer para eles, por exemplo, uma informação inicial, básica, do que é uma planta medicinal, do que é um fitoterápico, de qual que é a importância que aquela sua proposta tem para a comunidade, e também como que aquela planta, como que você conseguiu obter, assim, a eficácia dela? Será que a gente tem que dar todos esses detalhes ou a gente já pode realmente ir direto para o fitoterápico em si? Ele só quer saber daquilo? O que vocês pensam em relação a isso? Eu acredito que eles, geralmente na indústria farmacêutica, eles fazem alguns cursos
mas eu acredito que são mais superficiais. Eles não têm a formação acadêmica, pelo menos na grande maioria dos representantes ou gerentes comerciais da indústria farmacêutica. Eles não têm uma graduação, assim, às vezes até tem, mas não relacionada à saúde, e às vezes eles não têm essa bagagem, né, que a gente sabe que a gente vai crescendo a cada nível, que você vai estudando um pouco mais, a cada especialização, né, Então, eu acredito que algumas coisas, realmente, eles não vão conseguir entender. Se você falar de uma forma muito formal, né, não sei. Não, tá certo. Concordo com tudo isso que você disse. Alguém mais quer falar alguma coisa? Também teria que mostrar a viabilidade econômica nesse sentido, como que é a indústria farmacêutica. Acho que seria o principal ponto, você mostrar a questão do dinheiro. Eu ia falar sobre isso. É sempre dito nos cursos que a gente ministra, o pessoal entra muito nessa questão. Porque, assim, os gerentes, né, das indústrias, eles não necessariamente entendem do tema, mas eles conseguem ver se aquilo vai gerar lucro para a indústria farmacêutica ou não, tá? Claro que a gente precisa deixar claro aqui que não é que eles não se importam com o fato de que aquilo vai ajudar na saúde das pessoas, não estou falando isso, mas que é certo, né, e que a gente sabe que o que mais importa para eles é a questão dos lucros ou não, a gente sabe que é verdade. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa trazer isso para eles. Não adianta a gente só mostrar para eles, não, é muito eficaz, isso vai ajudar a população, vai salvar o mundo, né, desse Covid, mas vocês vão ficar no prejuízo, tá? Porque a gente vai ter que gastar muito, então eles não vão se importar, né? Então, esse seria um caso diferente, por exemplo, do comitê de ética, onde a gente não precisaria mostrar nada dessa questão econômica, e aqui a gente já precisaria demonstrar isso. Então, você vê que são, assim, são grupos diferentes, onde um a gente precisa falar sobre, abordar um tema e o outro não. E um terceiro grupo, grupo de pesquisa de uma outra universidade que trabalha com o mesmo tema da nossa pesquisa. Vocês acham que a gente precisa ficar detalhando muito, por exemplo, o tema? Ou a gente já pode ir direto, né, ao ponto, porque eles já vão entender? Já pode ir direto ao ponto, né? Até porque ele também já está trabalhando com o mesmo assunto, né? Isso. Como eles já trabalham com o mesmo tema, não tem por que eu ficar falando para eles, o que é uma planta medicinal, como coletar uma planta medicinal, não precisa desses detalhes, porque eles já entendem. Então, simplesmente, eu preciso mostrar para eles quais os resultados que eu andei obtendo. E mais ainda, para eles eu posso detalhar muito mais, eu posso falar de, por exemplo, mecanismo de ação, eu posso entrar, aprofundar muito mais no assunto. Porque agora a gente entra com um quarto grupo, que tem sido muito comum, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, essa questão da universidade levar para a população realmente aquilo que a gente tem encontrado, né? Tem tido de resultados e também de todo um conhecimento, né? Que vocês mesmos vocês vão perceber, o professor Rodrigo faz, ele sempre fez aí com o PET, não sei como que é hoje com o mestrado, mas ele leva muito, né, essas atividades extra universidade. Então, quando vocês vão conversar com comunidades mais com uma realidade diferente da nossa, né, igual desse caso, líderes de uma comunidade localizada em uma zona rural, onde a incidência do Covid-19 é altíssima, como que a gente vai conversar com eles? Porque a gente tem que saber, por exemplo, que se são líderes, eles têm uma opinião forte sobre o assunto. E aí a gente tem que pensar como que a gente vai conseguir chegar lá e falar sobre determinado tema com eles. Ainda mais se eles já utilizam, por exemplo, algumas, vamos dizer assim, algumas plantas em determinadas formas para esse tratamento. E como você vai chegar tentando demonstrar algo diferente? Então, acho que primeiro é nunca desmerecer o conhecimento que eles têm sobre as plantas, porque senão você já vai perder o seu público. É a primeira coisa, você sempre agregar conhecimento, né? Falar de uma forma, seu conhecimento é isso, e tentar mostrar algumas alternativas que você sabe, não muito técnica, mas com eficácia. Ótimo. Isso mesmo, a gente jamais pode chegar lá e ficar falando mal daquilo que eles já fazem, né?
Então, esse é o primeiro ponto, porque a gente sabe que eles têm conhecimentos tradicionais, e a gente não pode realmente desmerecer isso, até porque a gente sabe sobre a importância, né, desses conhecimentos tradicionais. Muito boa colocação. Alguém mais quer falar algo? Essa questão de falar com líderes e comunidade, eu acho que é um dos maiores entraves hoje das pesquisas de campo, né? Porque sempre as pessoas vão com o intuito de falar coisas acadêmicas, né? E acaba que não escutando, né, o pessoal da comunidade. E como o outro rapaz aí falou, realmente é um maior entrave para a difusão, né, desses conhecimentos que ainda adquire na universidade, né? É isso mesmo. Eu lembrei agora da professora Kaline, ela contando uma vez que ela foi, né, numa comunidade assim, e aí ela chegou lá e ela começou a passar mal, eu acho que por algum problema de diabetes. E na hora a pessoa já falou: vem aqui que eu vou fazer um negócio para você. E ele começou a preparar de uma forma que, se ela fosse pensar cientificamente, não estava correta. Só que ela falou assim: como que eu ia falar para ele? Não, eu não vou tomar. Eu não vou tomar isso que você está fazendo, porque segundo a literatura, e ela falou que ela aceitou, e aquilo já fez com que ela se enturmasse com eles, né? E ela falou que, como diz ela, o negócio foi porreta, porque ela é do Nordeste, né? Que foi realmente muito bom, tal. Mas, assim, a gente realmente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vai levar esses conhecimentos para eles e nos relacionar ali com eles naquele momento, né? Então, vocês conseguem perceber que quando a gente trabalha com grupos diferentes, a gente precisa olhar para cada um desses grupos de uma forma diferente. Assim também é na redação científica. Se você vai escrever um e-mail, para quem você está escrevendo? Eu não esqueço quando já me responderam assim no e-mail, por exemplo, você manda um e-mail para o aluno, né, repassando alguma informação, e ele responde assim, ok. Então, assim, gente, não pode, entendeu? Boa tarde, professora Silvia, tudo bem? Ah, ok, eu já recebi, muito obrigada. Entendeu? Então, a gente precisa saber agradecer, saber perguntar como que a pessoa tá, mesmo que no fundo não seja do seu interesse, entendeu? Mas a gente precisa como que fala? Ser educado. Tem essa questão de hierarquia. Na Espanha, eles deixam, assim, isso é muito claro, né, na Espanha, e de uma forma muito saudável. Na Espanha, lá onde eu trabalhei, tinha o professor, né, que era o chefe, o chefe ali do laboratório, e tinha os outros professores, mas existia uma hierarquia lá, sabe? Só que era muito legal que todo mundo convivia com todo mundo. Mas você precisa saber respeitar e saber como conversar com cada uma dessas pessoas, tá? Então, da mesma forma vai ser aqui e na redação científica. Se você vai escrever, por exemplo, um resumo ou um relatório interno, vai escrever um relatório interno, você pode escrever de uma forma, de repente, mais simples, mas se você vai mandar um relatório, por exemplo, para uma agência de fomento, lá, a FAPESP, quando eu fui bolsista da FAPESP, nossa, o relatório aí tinha que ser muito diferenciado, tinha que ser muito completo, detalhado. Então, isso a gente precisa observar antes de iniciar a nossa redação. E outra questão muito importante, vocês não podem mais pensar só em vocês, que é o mais comum de se fazer. Quando eu estou escrevendo, eu simplesmente estou pensando que para mim está compreensível. Mas será que a gente pensa no outro? Será que o outro está entendendo? Será que o outro precisa de uma informação a mais para que ele entenda o segundo parágrafo? Será que eu preciso falar para ele? Eu vou sempre ficar comentando das plantas medicinais, que é mais a minha realidade, né? Será que eu preciso falar para ele qual é a diferença de uma planta medicinal e de uma droga vegetal e de um derivado vegetal, para ele entender que o fitoterápico ele é produzido a partir, por exemplo, de um derivado vegetal? Ou será que eu já posso ir direto a outro assunto? Então, assim, eu tenho que pensar em mim, mas eu preciso pensar no leitor também, tá? Então, eu trago algumas perguntas para que vocês se façam. Primeiro, pensando no escritor, né, em nós. O que eu sei do assunto?
O que eu quero dizer com aquilo que eu estou escrevendo? Qual informação eu deveria incluir? O que eu devo escrever primeiro? Isso é muito importante. Quando vocês estão pensando em escrever um artigo científico, vocês precisam pensar na ordem. Não é simplesmente pensar assim, introdução, metodologia, resultados. Não é isso. Mas qual que vai ser a melhor ordem de colocar essas informações no papel para que o outro consiga entender bem o meu texto? Então, o que eu devo escrever primeiro? Como que eu deveria organizar as informações e ideias? O que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante. Eu chamo muita atenção dos meus alunos em relação a isso. Eu falo, tá, mas o que você quis dizer nesse parágrafo? Aí ele me explica, eu falo, tá, tudo bem, então lê de novo e me diz se você acha que realmente ficou claro. Porque assim, eu entendi uma coisa totalmente diferente. Então, isso a gente precisa estar ciente no momento da redação. Será que o outro está entendendo? Porque assim, não basta somente eu escrever, até porque eu estou escrevendo para que o outro leia, não estou escrevendo para mim. Para mim, essas foram um diário, né? Então, seria interessante, então, no sentido, fazer uma contextualização sobre o que você está escrevendo primeiro, mostrar os pontos principais, tipo, quando vai fazer um trabalho. Com certeza. Quando a gente pensa em um artigo científico, por exemplo, igual eu vou descrever lá sobre, igual aí nesse caso, a planta que é antiviral para o COVID. Tá, mas eu preciso contextualizar por que ela está achando que é importante estudar uma planta medicinal para o COVID. Então, eu tenho que escrever primeiro sobre o COVID, o que é o COVID, qual foi o impacto dele na comunidade, por que eu preciso buscar hoje, qual que é a importância de se encontrar hoje uma espécie medicinal que ajude a combatê-lo. Então, você tem que contar toda uma história para depois você chegar e mostrar o seu resultado. Então, isso é organizar as ideias, saber o que você vai escrever primeiro. Não adianta, por exemplo, simplesmente colocar lá, a espécie medicinal tal, ela é de tal família, tal, mas tudo bem, você está falando só sobre ela, falando que ela deu aquele resultado, mas por quê? Qual que é a importância de você estudar aquilo? Igual que vocês comentaram da questão do ambiente, que é o que eu trabalho muito hoje também, que eu trabalho no programa de ciências ambientais, qual que é o impacto que aquilo está causando no meio ambiente, ao ponto de ser tão importante de estudar aquele assunto, né? Será que realmente é necessário? Ou já tem tanta coisa relacionada àquilo que o seu trabalho vai ser só um a mais? Porque se for um a mais só, eu não vou me interessar por ler ele. Agora, se for algo realmente com diferencial, aí eu vou querer ler, tá? Então, vamos pensar nessa tabela que eu trouxe aqui. Escritor de um lado e leitor do outro. Então, o escritor, ele está escrevendo e pensando, o que eu sei a respeito do assunto? Mas olhando para o leitor, o que ele sabe sobre o assunto? Você acha que a pessoa que vai buscar o seu artigo científico, ela já sabe tudo sobre aquele tema? Ou você precisa realmente detalhar um pouco mais para conseguir contextualizar? Escritor, o que eu quero dizer? O leitor, o que ele quer ouvir? Porque não necessariamente aquilo que eu quero dizer é o que ele está buscando, então a gente tem que pensar nele também. O que será que ele está querendo ler? Qual informação eu deveria incluir? Qual informação o leitor precisa saber? Escritor, o que eu devo escrever primeiro? E o leitor, o que ele quer ler primeiro? Como eu deveria organizar as informações e ideias e em qual ordem o leitor gostaria de ler as informações. E o principal, assim, claro que tudo é muito importante, mas eu acho que isso a gente tem que prestar atenção. O que eu quero dizer com isso? Será que o leitor entendeu claramente a ideia? Tá? Então, isso é muito importante. Então, a partir de hoje, sempre que vocês escreverem algo, vocês vão reler e ver se realmente está compreensível, né? Ao ponto de o outro que vai ler estar compreendendo. Depois até vou falar isso no final, mas a melhor forma de você saber se o seu texto realmente foi escrito de uma maneira, assim,
qualquer pessoa pode entender, é você dar para uma pessoa que não sabe nada do assunto. Ela vai ler, vai falar, eu não entendo muito disso, mas deu para entender que você quis dizer que você encontrou uma planta medicinal que vai ajudar no COVID. Que legal, entendeu? Então, assim, a ideia geral do texto, qualquer um tem que conseguir captar. E outra questão que o público ele vai ficar o tempo inteiro se perguntando, é a mesma coisa de vocês. Será que algum de vocês aí está pensando, nossa, que saco que o professor Rodrigo me fez assistir hoje, esse curso de redação científica, porque não está me servindo para nada, não estou aprendendo nada. Então, se vocês estiverem pensando nisso, quer dizer que eu não estou conseguindo repassar para vocês as informações de uma forma interessante, que conecte vocês aqui comigo. Agora, se vocês estiverem pensando, nossa, que legal, estiverem anotando isso, eu vou começar a utilizar a partir de agora. Quer dizer que eu estou conseguindo trazer vocês para dentro aqui desse curso, tá? Estou fazendo com que vocês estejam conectados e queiram saber todo o resto que a gente vai falar hoje de manhã, tá? Da mesma forma, com o texto também, qualquer texto que a gente escreve. A maneira como a gente vai escrever vai conectar ou não o nosso público. E aí, tem 3 palavras que definem qualquer redação científica. Então, primeiro, know. O que meu público sabe sobre o assunto? Feel. Como meu público se sente a respeito de. E do, o que meu público faz hoje com. O que significa? O que meu público sabe a respeito do assunto, como que ele está se sentindo lendo aquele texto, e o que vocês acham que ele vai fazer a partir do momento que eles tiverem terminado de ler o texto. Vocês acham que, a partir do momento que eu terminei aqui, que a gente terminou hoje esse curso de redação científica, vocês vão começar a olhar para a redação de uma forma diferente? Então, aí eu consegui cumprir com o meu papel hoje. Agora, se não tiver feito diferença nenhuma e vocês continuarem escrevendo da mesma forma de sempre, então eu não fiz diferença para vocês. E assim vai ser também, por exemplo, com artigo científico. Se a pessoa leu e ela achou tão interessante ao ponto de utilizar o seu texto para poder se basear e escrever um outro, isso é muito bom. Ou se ela leu o seu texto e começou a levar aquela informação para a vida, sabe? Também é muito bom. Se ela leu o seu texto e começou a enxergar o meio ambiente aí de uma forma diferente, né, falando aí na questão mais ciências ambientais, foi excelente. Então, qual que é a diferença que o seu texto vai fazer? Então, a gente tem que parar de simplesmente agir como aluno, mesmo sendo aluno, e querer simplesmente escrever um relatório para ser aprovado, ou escrever a dissertação só para ser aprovado no mestrado. Não. Esquece isso, sabe? Eu falo, esquece nota, esquece simplesmente cumprir com aquilo. A gente tem que fazer a diferença, escrever um bom texto, sabe? Porque senão, a gente tem que pensar qual que é o nosso papel hoje, quanto sociedade, quanto acadêmicos, como pessoas que estão dentro da universidade e que hoje a gente, por exemplo, já estendendo um pouco mais o assunto, por exemplo, a cura do Covid-19 está dependendo de pesquisadores. Então, vocês hoje aí, dentro das universidades, são pessoas com papéis importantíssimos para o nosso futuro. Então, tudo que vocês fizerem, vocês precisam fazer de uma forma diferente, tá? Pensando que, no final, vou fazer da mãozinha aí por causa do desenho, no final alguém tem que fazer alguma coisa com aquele seu texto, tá? E aí, quando a gente vai escrever e-mail, a gente também precisa se preocupar. Vai ser muito comum vocês terem que entrar em contato com profissionais para vocês estabelecerem parcerias, porque ninguém trabalha sozinho, tá? Tem que existir uma multidisciplinaridade, né? Os trabalhos, eles precisam ser assim, tem que envolver diversas áreas do conhecimento. E para isso, a gente precisa entrar em contato com outras instituições, com outros grupos de pesquisa, e aí a gente também tem que saber como fazer isso. Então, eu trouxe um e-mail aqui para vocês, eu vou ler junto com vocês, né, e aí a gente vai discutir sobre o assunto. Esse e-mail,
só para que vocês saibam, ele era escrito em inglês, tá? Como eu comentei, foi um curso ministrado todo em inglês, então, às vezes, algumas partezinhas pode estar meio assim, um pouquinho, né? Não confusa, mas assim, vocês vão ver que não está naquele português tão perfeito, mas porque eu traduzi, tá? Mas assim, a ideia existe uma academia de artes que ela ouviu falar sobre uma companhia de teatro que trabalha com algumas inovações com comunidades traumatizadas pós-conflito no Afeganistão. Então, essa academia de artes ouviu falar sobre essa companhia. O trabalho da companhia tem sido bem sucedido, tanto que iniciou com 30 pessoas envolvidas e atualmente tem mais de 300 mil. Um grupo de pesquisadores da Academia de Artes acredita que esse trabalho da companhia de teatro poderia ajudar a criar excelentes linhas de pesquisas para os novos candidatos, a nível de doutorado, em seus grupos de conflito e cultura. Além disso, eles acham que também seria útil para que a comunidade da construção da paz tenha uma base sólida de evidência para o sucesso da companhia de teatro. Então, a Academia de Artes resolveu entrar em contato com essa companhia de teatro, que gostou muito desse trabalho deles. Só que qual que foi a forma que ela entrou em contato? Aí a gente vai ver agora qual que foi o e-mail. Então, o e-mail foi assim: Senhor, senhora, nós estamos lhe escrevendo para fazer uma proposta de pesquisa a respeito do recente trabalho que sua companhia desenvolveu no Afeganistão. Nós sabemos que vocês tiveram sucesso com comunidades pós-conflitos, e gostaríamos de saber mais sobre isso. Nós propomos que o seu trabalho seja o tema de até 3 trabalhos de candidatos ao PhD, provavelmente usando uma tese de teoria da mudança. Estamos certos de que você ficará satisfeito ao saber que os pesquisadores seriam apoiados pelos professores Jones e Smith, da equipe de conflito e cultura da nossa universidade mundialmente reconhecida. Nós esperamos que os pesquisadores façam parte do seu grupo, realizando entrevistas com os beneficiários e com as partes interessadas. Eles teriam, com certeza, todos os custos pagos para isso. Nós temos certeza que você ficaria encantado ao discutir essa oportunidade conosco, da mesma forma que nós estamos ansiosos para ouvi-lo. Saudações. E aí, qual que foi a resposta da companhia? O diretor da companhia de teatro respondeu agradecendo-os pelo interesse, porém não aceitou a proposta. Por quê? O que o grupo de pesquisa da academia deveria ter escrito de diferente no e-mail? O que eles deveriam ter descoberto e considerado sobre o seu público e suas necessidades, e como eles poderiam ter usado isso no e-mail? Aí eu pergunto para vocês, eu vou até voltar aqui, caso vocês queiram ler de novo o e-mail, o que vocês acharam desse e-mail? Por que a companhia não aceitou? Eu acho que foi muito direto no assunto. Não perguntou como que estão, qual a situação deles nesse sentido. Foi muito agressivo a primeira impressão, o e-mail. Literalmente direto ao ponto. Direto ao ponto. Eu achei muito positivo. Como se eles, tipo assim, eu quero e é isso. Entendeu? Eu acredito, professora, que eles não falaram também sobre como que é o trabalho deles, né, da equipe que está pleiteando a vaga, né. Eu acredito que eles poderiam ter falado um pouco mais do que eles já fazem, do que eles já fizeram, e que eles têm a intenção de contribuir com esse trabalho que está sendo realizado, e que seria muito interessante essa associação, né? Não sei, eles conseguissem fazer essa... Eu acho que eles foram um pouco hostis também na proposta, assim. Alguém mais? Então, é justamente isso. Em primeiro lugar, pessoal, ali em cima, quando a gente inicia um e-mail, a gente precisa saber para quem que a gente está escrevendo, tá? Isso eu aprendi realmente nesse curso, e eu tenho levado, assim, eu levo para a minha vida.
Então, se você não pode simplesmente colocar assim, ao coordenador. Você tem que procurar saber quem que é o coordenador e escrever o nome dele, para você realmente mostrar que você buscou saber quem é ele, que você buscou saber sobre ali, isso, vamos dizer assim, sobre esse grupo que você está entrando em contato. Então, ali já começa por isso. E como é o grupo, ele que está querendo fazer parceria com o outro, ele não pode simplesmente ali falar como se ele está propondo ali. O que aconteceu com esse e-mail? Ele simplesmente jogou a proposta dele, né, para o grupo, mas como se só ele fosse se beneficiar. Então, para que o outro vai se interessar em manter uma parceria de trabalho onde o outro já está trazendo tudo aquilo que ele quer, da forma que ele quer, não pediu opinião de nada, por exemplo, ele já fala sobre tese de teoria da mudança, não pergunta se, de repente, você poderia sugerir, ou qual tipo de trabalho que vocês realizam, será que nós poderíamos conversar mais? Não sei, mas assim, a gente precisa ser um pouco mais gentil. Ali começa com essa questão da pessoa responsável. Outra coisa, quando você entra em contato com um grupo, igual ele colocou ali, vocês serão apoiados pelo Jones e Smith. Sabe? Você acha que ele sabe quem são eles? Falta humildade, eu acho que é essa palavra. Então, a gente precisa ser humilde, porque a gente que está querendo pedir um favor, a verdade é essa. A gente precisa ver com ele. A gente pode estudar tudo isso, todo esse conhecimento de vocês, a gente pode trabalhar em conjunto, mas tem que levar isso de uma forma realmente mais humilde e sem ficar estabelecendo muitos pontos. Porque, na verdade, quando a gente entra em contato com o grupo para manter uma parceria, a gente não tem que exigir muita coisa, não. A gente, na verdade, precisa perguntar para eles a forma que eles trabalham, como que seria, conversar e ver se as partes vão se adequar, tá? Então, falta realmente muita humildade aí. E aí eu deixo isso para vocês. Tomar muito cuidado quando vai escrever e-mail, buscar, não esquecer essa questão de buscar a informação sobre com quem que você vai falar. Eu não esqueço também o professor da Espanha, quando eu trocava e-mail com ele sempre escrevia assim, estimada Silvia. Então, sempre muito gentil e finalizar também de uma forma sempre gentil. Eu tomo muito cuidado com isso nos meus e-mails, tá? Você não pode simplesmente escrever e pronto, sabe? Então, ou, por exemplo, quando a gente vai recusar algo também, a gente precisa ser gentil. Se alguém te fez te convidou, por exemplo, igual esses dias eu fui convidada para avaliar uns trabalhos, eu peguei e escrevi que eu estava com muitos compromissos, que eu agradecia e que eu esperava poder ajudar em uma próxima oportunidade. Então, a gente precisa ser sempre muito gentil e deixar as portas abertas também. Você não pode simplesmente, eu não posso agora e ponto, tá? Então, tomar muito cuidado também com o e-mail, porque isso vai fazer com que vocês tenham essa parceria no futuro, mesmo que naquele momento não tenha dado certo, ou que vocês nunca tenham essa parceria, dependendo de como vocês entrarem em contato. E aí, quando a gente pensa em redação científica num todo, nós falamos que existem 6 habilidades. Então, são 6 palavrinhas que definem a melhor forma de se escrever um texto. Por exemplo, eu vou falar uma primeira palavra para vocês. O texto, ele tem que ser coerente, tá? Tem que ter coerência nos fatos, na organização das minhas ideias. Então, eu quero que vocês me falem palavras que comecem com a letra C. A gente tem que falar 6 palavras que comecem com a letra C em relação a uma qualidade de um texto. Como ele tem que ser? Então, coerente é a primeira palavra. Clareza. Então, claro. Então, ele tem que ser claro. Conciso vai ser a mesma coisa que claro, né? Conciso. Vai ser, não, conciso. Correto, professora. Correto.
concreto. Sabe que nunca, em nenhum curso que eu ministrei, as pessoas falaram as palavras certas? Porque essas palavras são realmente as que eu vou mostrar depois. Mas falta mais palavra. Ó, já foi coerente, claro, conciso e correto. Comunicativo também? Comunicativo, vamos escrever. Concreto, professora. Um texto crítico? Não entendi. Um texto crítico, Pro? Crítico. Legal. Crítico. Tá. Deixa eu mostrar para vocês as 6 habilidades. Completo, conciso, claro, coerente, correto e cortês. Tá? Então, essas são as 6 palavras, 6 habilidades de uma redação científica. Quais são elas? Completo. Nosso texto tem que incluir todas as informações necessárias. Isso me remete muito aos textos da minha área, onde os pesquisadores nem sempre descrevem, por exemplo, a forma como prepararam os extratos. E por muitas vezes, mesmo que eles coloquem lá, foi feito de acordo com tal autor. Aí eu vou buscar, eu não consigo todas as informações, então eu não consigo reproduzir aquele artigo, por exemplo, aquela metodologia. Então significa que ele não trouxe todas as informações. Então, a gente precisa cuidar com isso. O texto ele tem que estar completo. Ele tem que ter todas as informações necessárias para que o outro entenda, para que o outro consiga reproduzir caso necessário, né? Por exemplo, eu falo muito em relação à metodologia. Conciso, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas conciso significa você ser direto, você não encher linguiça, né? Igual o aluno faz em prova, né? Eu vou fingir que eu sei muito, aí começa a escrever, e não é nada com nada, né? Então, na verdade, não. Você tem que ir direto ao ponto, escrever aquilo que é necessário, ponto, com o menor número de palavras possíveis, tá? E que traga todas as informações com uma menor quantidade de palavras. O que significa ser cortês? Um vocabulário moderno, linguagem positiva. Vocês precisam ler, tem que ler muito. A gente precisa saber quais são os vocabulários que estão sendo utilizados naquele momento. Às vezes, por exemplo, uma metodologia, o nome de um equipamento, por exemplo, hoje em dia ele tem um outro nome do que antigamente. E aí eu vou escrever como se eu tivesse 10 anos atrás. Por exemplo, nós mulheres aí, né, apesar de que os homens também vão muito hoje em dia no cabeleireiro, quando fala, por exemplo, luzes, aí depois já tem, sei lá, ombre hair, aí já vem aquele outro nome, que mais? Enfim, eu esqueci agora, mas é que esses dias eu estava conversando sobre isso. A mesma coisa, mas que na atualidade está sendo chamado por um outro nome. A gente já acha que é diferente, mas assim, a gente precisa estar atualizado naquilo que a gente vai escrever. E isso a gente só vai encontrar... Antigamente era azul, amarelo, vermelho, branco. Hoje tem pink. Mudou bastante, é a mesma coisa. Mas a gente... Professor. Oi. Tem uma terminologia que a gente usa em ginecologia, obstetrícia, que a gente chamava trompas uterinas, e agora a gente fala tubas, né? Então, isso, geralmente nos livros, na bibliografia mais antiga, eles ainda usam, né, esse termo, mas seria um exemplo, né, que a gente não pode colocar. Não, com certeza, porque isso também vai mostrar, por exemplo, para o revisor que você está atualizado, né? Então, e para que você esteja atualizado, é muita leitura, pessoal. Isso vai ser dito hoje, daqui a pouco, pela professora Maria do Carmo. Tem que ler, tem que ler muito, tá? E é só assim que a gente vai conseguir estar ambientalizado nessas informações modernas, atuais, tá?
Próxima habilidade, correto, gramática, vocabulário, pontuação. A pior coisa que tem é quando a gente recebe um texto de um aluno que você tem que ficar corrigindo toda a gramática, porque você não consegue prestar atenção no conteúdo. Tem tanto erro de português, por exemplo, que eu não consigo corrigir o conteúdo. Então, em primeiro lugar, tem que corrigir o texto inteiro, baseando assim na gramática, para depois eu conseguir voltar a ler o texto inteiro de novo, pensando, focando no conteúdo. E da mesma forma acontece quando a gente, por exemplo, submete um artigo científico. Por isso que muitas revistas estão exigindo que os textos passem por revisões de pessoas que realmente são nativas, para ter certeza de que o inglês está vindo correto. Porque senão eles simplesmente vão mandar de volta, olha, melhore o inglês aí, depois você submete de novo. É muito ruim isso. Então, isso é muito importante. Vocês não podem mandar um texto para ninguém com erro gramatical, tá? Coerente, organizado, significa que as ideias precisam estar, assim, numa sequência lógica. Igual eu estava comentando das plantas medicinais, não adianta eu simplesmente falar sobre a planta medicinal se eu não falei inicialmente lá do Covid, da importância de se estudar. Então, tem que ter uma coerência, tá? Tem que contar uma história. E, claro, significa que ele tem que ser de fácil compreensão. Não é assim, um texto, você não precisa necessariamente ou obrigatoriamente utilizar palavras difíceis, tá? O importante é que ele esteja compreensível. Então, ele tem que ser de fácil de entender. Então, as 6 habilidades: completo, conciso, cortês, correto, coerente e claro. E aí, agora eu quero fazer com vocês, eu até esqueci, eu ia colocar um exemplo. Eu quero que quem conseguir fazer primeiro, fale, escreva o que significa a palavra conciso, utilizando 27 palavras. Eu quero que vocês escrevam um textinho, um parágrafo, descrevendo o significado da palavra conciso, utilizando 27 palavras. Eu quero que vocês façam isso agora. Então, por exemplo, a palavra conciso, segundo o dicionário Aurélio, significa ir direto ao ponto, ou seja, não encher linguiça, entendeu? Eu quero que vocês descrevam o significado da palavra conciso utilizando 27 palavras. Quem terminar primeiro, aí manda pra gente, fazendo favor. Tá sendo depois eu coloco no YouTube, vai ficar assim. Vou escrever sobre o vídeo direto ao ponto, pra gente dar um exemplo. Que horas são?
Ó, eu consegui fazer aqui, ó. Segunda página da internet pesquisada sobre o significado da palavra conciso, tem-se que significa ir direto ao ponto, ou seja, não descrever o que não é necessário. Deu 27 palavras. E o de vocês, alguém fez? Só me fala se vocês estão tentando fazer para eu não ficar esperando, né? Eu estou tentando, professora. Tá. Professora, eu também estou tentando. Tá. Professora, eu fiz. Pode falar. A palavra conciso significa algo que foi resumido em poucas palavras, algo sintetizado utilizando de poucos recursos para exprimir um conceito ou conteúdo, dito de modo sintético. Legal, ótimo. Alguém mais? Vamos fazer o seguinte. Quem mais tiver feito, vai pegar o texto que fez e vai diminuir agora de 27 palavras, o mesmo texto, vai diminuir ele para 17. Tá? Então, você vai pegar o seu textinho que tem 27 palavras e vai dividir ele, deixando com 17 palavras. Mãe. Como que faz aqui? Como que você acha que dá para transmitir? Eu tento. Não fez o teste ontem, Deus? Não, tem que ser na apresentação. Esperando. Professora, oi. Eu cortei o meu um pouco, aí deu as 16. Pode falar. A palavra conciso significa algo que foi resumido em poucas palavras, algo sintetizado utilizando poucos recursos. Ah, legal. Alguém mais, pessoal, fez? Posso falar, professora? Pode. Conciso. Exprimir em poucas palavras, ser breve, não expressar o que não é necessário, ir direto ao ponto. Legal. Eu tô vendo que tem um chat, Professora, né? Oi. Eu coloquei no chat, ser conciso é falar de forma prolixa, com gramática correta, de forma resumida e direto ao ponto. Legal. Aí agora vocês vão fazer o seguinte, agora vocês vão pegar esse mesmo texto e diminuir para 7 palavras. Professora, ainda é para falar o de 27? O meu Pô, se você quiser falar o de 27, o de 17, para ver como que ficou, pode falar. Tá, eu coloquei assim, conforme pesquisa na página da web, pude observar e anotar que a palavra conciso significa ser essencial, sintético, claro, transmitir a informação desejada sem muitos rodeios e com clareza. Uhum. E aí com 17, como que ficou? Eu não terminei ainda, estou terminando. Aí depois com 7, é isso? Eu vou fazer isso, aí depois com 7. Vou pedir para esperar só um pouquinho, que eu vou tentar arrumar um negócio aqui no computador. Calma aí.
Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá. E Sim. aí, como que ficou de 7 palavras? Eu coloquei ser conciso é ter clareza e objetividade. O meu ficou conciso, remete ao essencial, em poucas palavras. O meu ficou conciso, reduzir ao essencial, ou seja, sucinto. Conciso. Pode falar. Ser claro, essencial e sem rodeios. O meu ficou conciso, significa algo preciso, sucinto e resumido. O meu ficou conciso é sintetizar algo em poucas palavras. Legal. Vocês viram a diferença que faz quando a gente quer falar a mesma coisa, só que a gente resume? Então, desde o começo, vocês explicaram o que significa a palavra conciso, só que utilizando o menor número de palavras. Assim, começaram com 27, depois 17, e agora com 7. E com 7 palavras, a gente conseguiu entender melhor ainda o significado. Então, essa tabela que eu estou mostrando para vocês é uma tabela de um artigo mesmo, onde eles comprovaram que quando a gente escreve com 7 palavras apenas um texto, 96% das pessoas entendem. E quando a gente começa a aumentar a quantidade de palavras, a compreensão vai sendo menor. Então, com 17 palavras, 75%, e com 27 palavras, só 4%. Então, olha a diferença. Por isso que eu falo que é muito importante, quando vocês vão escrever um texto, tentar ser o mais sucinto possível, tá? Claro que não significa que vocês têm que escrever sempre com 7 palavras, mas vocês têm que escrever com o mínimo de palavras, assim, palavras suficientes que repassem aquela informação que vocês querem. Eu estou só pensando... A gente está sempre reclamando que a revista limita, né? O artigo tem que ter só 15 páginas, ou 18, e aí a gente sempre reclama, mas a gente consegue fazer nesse tamanho aí, nesse limite, a gente consegue escrever. Eu vou repassar aqui um último exemplo para vocês de texto. Eu só vou realmente falar sobre ele e não esperar que vocês façam, que seria a ideia do curso, né, quando a gente faz presencial, porque quando a gente faz presencial esse curso, eles são 4 horas, tá? E aí, a professora Maria do Carmo ainda vai falar um tantinho bom hoje com vocês, então vou só realmente mostrar, tá? Esse texto, ele é de um artigo mesmo, tá? Que ele foi repassado no dia que eu fiz o curso. Eu quero que vocês leiam ele e me falem se vocês entenderam ou não esse parágrafo. Você sabe que tem 34. O que vocês acharam desse texto? Vocês acharam assim que é um parágrafo que está muito bem escrito, ou que falta pontuação, ou que precisa reformular? Eu achei bem confuso, Pro. Acho que precisa meio que melhorar as ideias. Não melhorar, mas sim organizar de forma que dê para ler pausadamente e entender cada frase, eu acho. Exatamente, porque ele coloca várias informações ao longo desse parágrafo.
E repete muito a palavra olho. Exatamente. Repete demais. Teria que ter pelo menos um sinônimo, alguma coisa, para não ficar tão repetitivo e cansativo. Isso, justamente. Nossa, isso de cansativo, nossa, é algo que a gente tem que chamar atenção mesmo. Porque tem vezes que o aluno vai, não coloca pontuação em nada. Eu já sou o contrário. Eu acho que eu uso excesso de vírgula. Que dizem que é o... Eu também tenho esse problema também. Porque ali você começa a ler, aí você fala, meu Deus, aí ele vai, chega uma hora que você já não sabe, nem respira, e chega uma hora que você já não sabe se aquela primeira informação está ligada com a outra, vira uma confusão. Então, assim... Eu lendo a primeira vez também, eu não consigo entender lendo a primeira vez, então daí eu tenho que reler e eu organizar as ideias para conseguir entender. Então, eu acho que se na escrita a ideia já vinha organizada, facilita mais para o leitor. Aconteceu isso comigo, esse texto mesmo, eu confesso para vocês, agora, enquanto eu pedi para vocês lerem, eu li 2 vezes, que eu falei, vou ter que falar com eles sobre o tema, né? Assim, não consigo, porque, assim, tá muito confuso. E aí, aqui eu trouxe até uma outra forma de escrever o mesmo texto, mas que ficou mais compreensível, né? Estímulos semelhantes aos olhos atraem a atenção, suscitam respostas estéticas e melhoram o comportamento pró-social. Esses estímulos são ferramentas de conservação da natureza? Borboletas e outros animais os desenvolvem. Então, assim, foi uma forma de reescrever o mesmo texto, mas de uma forma diferente. É por isso que a gente fala, e eu repito, precisa ler o texto e pensar se o leitor está entendendo. Eu tenho muito costume de ler o texto e pensar assim numa forma falada mesmo, eu vou falando, porque aquilo vai me fazendo colocar vírgulas, vai me fazendo colocar pontuação, tá? Então a gente tem que ler, tenta ler em voz alta que vocês vão começar a perceber que está faltando pontuação no texto. E aí, para finalizar minha parte, eu falo para vocês o seguinte, que o texto, ele precisa ser power. Aí eu até coloquei a figura ali, power, né? Por quê? P de plan em inglês, planejar. Então, a gente precisa planejar a nossa redação, que é com todas essas dicas que eu fui dando para vocês. Planejamento. Organizar. Você tem que organizar as ideias, o que vai colocar primeiro, qual que vai ser a ordem, o que precisa colocar, o que não precisa. Tem que organizar as ideias. Depois que vocês fizerem esse planejamento e essa organização, vocês vão escrever. Aí escreve mesmo, escreve tudo que vocês tiverem na cabeça. E aí depois vocês entram para a parte da edição, porque aí você começa a ler de novo, se não ficou bom, aí você reescreve, pega, né, um parágrafo, coloca em outro local, aí você faz a edição. E por fim, a revisão. A revisão eu gosto de orientar a pedir para uma outra pessoa ler. Porque a outra pessoa vai dizer para você se está bom ou não. Normalmente o orientador, né? Ou ele risca tudo, né? Agora a gente faz com aquele controle de correção, volta tudo do vermelho, né? Que ele reorganizou, quer dizer que não ficaram claras as ideias. Ou ele vai te mandar e falar, olha, está muito bom, parabéns, você já pode enviar para o evento, por exemplo, né? Mas a melhor revisão que se tem é uma outra pessoa ler o seu texto. Por isso que é muito importante que o seu orientador, que alguém leia o seu texto, tá? Então, vamos dar, assim, da minha parte que eu deixo hoje para vocês. Planejar a redação, qualquer ela que seja. Até mesmo um e-mail, igual eu comentei com vocês. Vai escrever um e-mail, buscar para quem que vocês vão escrever, o que vocês pretendem com aquele e-mail, tá? Para que vocês consigam deixar de forma clara ele, igual a gente comentou ali, ser humilde, então tomar muito cuidado com isso, porque isso vai fazer vocês manterem parcerias ou perderem parcerias. E por muitas vezes vocês estão mantendo um contato com algum grupo de pesquisa em nome do seu grupo de pesquisa. Aí, se você perde a parceria, o grupo inteiro perde a parceria. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, a gente vai passar para a segunda etapa, que é da professora Maria do Carmo, e já vai entrar realmente mais nos artigos, né? Mas também tem muitas dicas aí interessantes. Tá na sequência? Vocês querem ir ao banheiro, tomar o café? Silvia, isso que eu ia propor. Sim. A gente pode, agora são 9h32, a gente podia fazer 10 minutinhos de intervalo?
Claro, pode sim. Levantar um pouquinho da cadeira, tomar um café, tomar uma água e ir ao banheiro. Claro, pode sim. Ô, professor Rodrigo, se você puder, de repente, não sei, para a gravação e depois começa uma nova, né? Eu vou parar a gravação e a gente começa uma nova, para ficar parte 1 e parte 2. Então, vamos fazer isso, 10 minutinhos. São 9h33? Quando for 9h43. 9h43. A professora Rose, que é assim, ela é muito pontual. Ela fala 2 minutos, aí 2 minutos. Professora, aqui em São Luís são 10h33. Aqui no Maranhão. Isso! É porque aí Mato Grosso do Sul é uma hora menos. Tanto que eu estou usando o computador do meu irmão, que é de São Paulo, e está 10h33. Nós temos alunos, essa vantagem das aulas remotas, né? Nós temos alunos em São Luís do Maranhão, temos alunos com alunos. Eu estava falando com a minha mãe agora, essas lives, a gente tem que tomar muito cuidado para colocar, né, o horário. Horário, sim. A gente sempre procura colocar o horário de Brasília, né? Isso. Pós da Unidep tem pessoas em vários locais do Brasil. A Ana Carolina, ela é da nossa pós, que legal que você está presente. Interrompendo então a gravação. Pode fazer então tá, já voltamos também.